Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Como você está? Hoje eu venho trazer mais uma palavra para vocês das 5 orações mais poderosas da Bíblia do Antigo Testamento. Se você gostar, já peço que compartilhe essa mensagem e me avalie. Conheça as 5 orações mais poderosas da Bíblia no Antigo Testamento que mostram o quanto o nosso Deus é poderoso, é grande e poderoso. Eu creio que esses testemunhos vão te incentivar a ter uma vida de oração. Olá, eu sou o Gabriel e hoje eu quero falar com você sobre as orações mais poderosas feitas por homens e mulheres de Deus, que estão registradas no Antigo Testamento. E assim que formos analisando cada uma dessas orações, vamos ver que elas foram feitas por pessoas comuns, como eu e você aí que está me assistindo. A Bíblia mostra que a oração é uma das armas mais poderosas na vida do cristão. E não importa se a oração foi feita de manhã, de madrugada, no monte ou na sua casa, se foi feita individualmente, em grupo, se foi longa ou se durou só alguns minutos. Não importa. Se você tiver se você tiver fé, obediente e aceitar a vontade de Deus para a sua vida, e não duvidar do seu poder, Ele moverá as montanhas em seu favor. Foi isso que o Senhor fez com essas 5 pessoas no Antigo Testamento que tiveram suas vidas transformadas através da oração. 1. Oração de Josué. Você pode encontrar essa oração na sua Bíblia. Você pode ler em Josué capítulo 9. Não, é Josué capítulo 5. Ok? Você pode ler isso daqui em Josué capítulo 5 na sua Bíblia. Josué foi escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés. Josué foi escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés e liderar o povo de Israel que havia sido liberto da escravidão no Egito e seguia para a terra prometida. Mesmo diante de todas as dificuldades que aquelas pessoas enfrentaram durante os 40 anos caminhando pelo deserto, Josué não desistiu nem desanimou. Ele permaneceu na sua fé. Atendendo ao chamado de Deus, ele comandou a destruição de Jericó, uma cidade de muros altos e portões de ferro. Isso fez com que 5 reis cananeus se reunissem para tentar destruir Josué. Porém, esse grande exército não foi capaz de derrotá-lo. A Bíblia conta que esses inimigos perceberam que iriam perder a guerra e ficaram aliviados ao verem que o dia estava determinando. Pois sabiam que dificilmente seriam capturados na escuridão da noite. Mas eles se esqueceram de que Deus estava com o seu povo e que Josué era um homem de oração. Naquele momento, Josué pediu ao Senhor que prolongasse o dia para que ele pudesse terminar o combate. Ele clamou para Deus para que parasse o sol. E um milagre maravilhoso aconteceu. O sol parou e assim o exército de Israel pôde derrotar os seus inimigos. Agora eu vou mostrar aqui a segunda oração. A oração de Ana. Você pode ler 1 Samuel 1. 1 Samuel 1. Você encontra isso na sua Bíblia. Ana era uma mulher que teve um casamento abençoado com um homem chamado Eucana. Ele era temente a Deus e amava muito sua esposa. Porém, Ana guardava uma tristeza muito grande em seu coração. Ela não conseguia engravidar. E para piorar a situação, a segunda esposa do seu marido, chamada Penina, porque naquela época um homem podia ter mais de uma mulher. A Penina tinha vários filhos e zombava de Ana por causa de sua esterilidade. Cansada de tanta angústia e humilhação, Ana decidiu orar com fervor e disse a Deus que se ele lhe desse um filho, ela o consagraria para fazer a obra do Senhor. Deus viu que o seu quebrantamento e a sua sinceridade
Deus viu que o seu quebrantamento e a sua sinceridade, e deu um filho chamado Samuel, que se tornou um dos profetas mais importantes. Tanto é que foi ele quem ungiu Davi como rei de Israel. Depois disso, Ana foi abençoada com Samuel e mais 5 filhos. Muito bonito. Agora veremos aqui a terceira oração de Ezequias. Você pode ler 2 Reis 19. Na sua Bíblia, 2 Reis 19. Ezequias foi um rei da tribo de Judá, que era descendente de Davi. Naquela época, o exército da Assíria já havia destruído 10 das 12 tribos de Israel. E Deus havia permitido que aquilo acontecesse, porque aquelas tribos se voltaram contra o Senhor. A tribo de Judá seria a próxima a ser atacada. E o rei de Assíria enviou cartas a Ezequias pedindo que ele se rendesse. Além disso, esse inimigo zombou do poder de Deus, dizendo que era impossível ele escapar. Mas Ezequias era um homem de Deus, que sempre foi obediente e tinha muita fé. Ele apresentou aquelas cartas ao Senhor e orou pedindo misericórdia. Deus ouviu seu clamor e trouxe um grande livramento. Ele enviou um anjo à terra e matou em uma única noite 185.000 homens do exército inimigo. Então o rei de Assíria voltou para casa envergonhado e derrotado. Agora nós veremos a quarta oração. A oração de Isaías. Você pode encontrar essa oração de Isaías em 2 Reis 20. Depois de um tempo, o rei Ezequias ficou muito doente, e o profeta Isaías foi até ele para entregar uma mensagem de Deus. Ele disse que Ezequias deveria arrumar a sua casa, ou seja, deixar tudo pronto para que alguém governasse em tudo no seu lugar, pois ele morreria em breve. Nesse exato momento, Ezequias voltou o rosto para a parede e orou pedindo a Deus para que não deixasse morrer. E antes do profeta Isaías sair do palácio, Deus mandou ele voltar. Ele orou para Deus pedindo para que Deus não deixasse ele morrer. E antes do profeta Isaías sair do palácio, Deus mandou ele voltar e dizer que ele daria mais 15 anos de vida. Ezequias pediu uma prova de que aquilo realmente iria acontecer. Então Isaías perguntou a ele se ele queria que a sombra do sol recusasse ou avançasse. Ezequias pediu para que a sombra recusasse, porque aquilo era mais difícil de acontecer, porque o tempo teria de voltar. Com isso, Isaías orou, e Deus fez com que a sombra do sol recusasse 10 graus na escadaria de Acaz, que era tipo de um relógio solar da época. Estudiosos de hoje em dia afirmam que esse retrocesso no relógio solar de Judá influenciou a contagem do tempo na Terra para sempre. E olha que milagre maravilhoso. Agora nós temos a quinta oração. Temos a quinta oração, que é de Josafá. Desculpe. Você pode ler em 2 Crônicas 20. Agora vamos explicar. Josafá foi outro rei de Judá que também era fiel a Deus. E por isso a sua nação era abençoada. Isso fez com que os povos inimigos ficassem muito incomodados e assim decidiram se unir para destruir Judá. A Bíblia conta que um exército enorme, com mais de 1 milhão de soldados, foi montado para derrotar o povo de Deus. Diante dessa ameaça, Josafá caiu de joelhos e clamou ao Deus de Israel. Clamou ao Deus de Israel para que o socorresse, porque não havia escapatória. Depois disso, surgiu no meio do povo um profeta que levou a resposta de Deus ao rei. Escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei todos que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá assim lhes diz o Senhor: não tenha medo, nem fique desanimado,
por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas sim de Deus. Vocês não precisarão lutar. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Não tenha medo, nem se desanimem. Não se desanimem, não saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. 2 Crônicas 20, 15, 17. Josafá se encheu de esperança com essas palavras. E atendendo à ordem de Deus, colocou os músicos à frente do seu exército para louvar ao Senhor. Quando chegaram ao local da batalha, todos os inimigos já estavam mortos, porque na noite anterior o Senhor havia causado uma confusão no acampamento deles, fazendo com que os soldados matassem uns aos outros. O povo de Judá demorou 3 dias para juntar todo o despojo da guerra que acharam no acampamento inimigo. Agora vamos fazer uma conclusão de tudo isso. Agora que você viu sobre essas orações poderosas desses homens e mulheres de Deus, você consegue imaginar que quantas bênçãos nós deixamos de receber, quantas coisas ficamos sem entender e até mesmo quantos males sofremos porque não oramos. Tudo seria diferente se tivéssemos hábito de orar para tudo que fizermos no dia a dia. Então, de uma vez por todas, os planos de Deus só serão totalmente realizados em sua vida se você manter o seu relacionamento com Ele. Por meio desses testemunhos que a gente viu, percebemos que se Ana não tivesse orado, Samuel não teria nascido, porque vimos que Ana orou para Samuel nascer. Era o pedindo um filho, Samuel nasceu. Se Josué não tivesse orado, o sol também não teria parado. Se Ezequias não tivesse orado, com certeza ele seria morto e o seu reino seria invadido. Se Isaías não tivesse orado, Deus não teria voltado à rotação da terra. Se Josafá não tivesse orado, com certeza ele e o seu povo seriam mortos. Seriam mortos pelo exército de 1 milhão de homens. E se você não orar, sua vida continuará a mesma e o inimigo tentará te derrubar. Mas se você orar com fé, o Senhor te ouvirá e enviará anjos para te guardar. Ele cumprirá os propósitos que tem em sua vida e te usará para fazer a diferença na sua geração. Amém? Se você gostou dessa palavra, compartilhe para todos e deixem um like aqui no meu canal. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Deus abençoe todos.